Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Capricórnio, eu vou começar a leitura de vocês pela energia que vai estar influenciando o período, tudo bem? E eu tenho aqui, Capricórnio, a energia de Marte. A energia de Marte é uma energia de vitalidade que, na maioria das vezes, rege o impulso e até mesmo a coragem. Traz a vocês aquela disposição de agir. É uma energia de iniciativa, é uma energia que também liga às paixões e aos desejos, e até mesmo aquele estado de instinto de sobrevivência, né? Que no caso seria quando vocês reagem a situações de risco ou conflito. Mas é uma energia que ela pode fazer um certo parâmetro, Capricórnio, entre a raiva ou a agressividade. Né? Quando é uma energia mal canalizada, pode trazer essas explosões, brigas e até mesmo impaciência. Também é uma energia que fala sobre disputas, né? Só que assim, Capricórnio, em termos de competitividade, onde pessoas, né, podem estar jogando sujo, não é uma energia interessante. Porém, para esporte, quando para aquela sensação de vontade de vencer, para ambições, é uma energia excelente. Essa energia ela vai trazer muito entusiasmo, mas ao mesmo tempo é importante saber canalizar bem essa energia, tudo bem? Vamos ver aqui com uma energia complementar. Eu tenho a serendipidade. Capricórnio, quando vocês se abrem a entender um pouco mais em relação à sincronicidade e quando existe ali um questionamento e quando você se volta aquilo, você investiga mais aquilo, você consegue de alguma forma atribuir ou até resolver questões aonde você pode ali se sentir desencorajado, desencorajada de alguma forma. Eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem o que significa isso. É quando vocês encontram algo bom, útil ou até mesmo surpreendente sem estar procurando por aquilo. A serendipidade, ela se trata disso. Então você se depara com uma coisa boa, que muitas vezes vem pelo acaso, mas que traz um benefício ou uma descoberta muito importante para vocês. Então tem boas notícias vindo para vocês, Capricórnio, nesse período. Vamos entender. Perdão, o celular começou a falar sozinho. Vamos para os desafios de vocês para esse momento. O desafio aqui, Capricórnio, está relacionado com movimentações, mas aqui fala sobre uma viagem ou sobre um trajeto que precisa ser percorrido. Mas por que pode ser uma questão desafiadora? Porque pode ocorrer atrasos, até mesmo se você vai aguardar, né, ou vai receber alguma visita. Essa energia, ela fala de desafio porque pode representar atrasos, pode representar problemas técnicos no momento que você está fazendo algum trajeto. Por exemplo, você está seguindo um GPS. Pode ocorrer algum problema com o GPS e acaba te levando para uma outra localização e aí isso acaba atrasando vocês. Ou você está pegando um meio de transporte, esse meio de transporte quebra, ou esse meio de transporte ele fica por um período, né, impossibilitado de se movimentar. Então fala sobre essas questões. Mas não significa que isso só caia sobre vocês, ok? Isso pode também representar, às vezes, compromissos, situações com outras pessoas, onde pode gerar esses atrasos, adiamentos ou até problemas aí no meio do percurso, tudo bem?
Vamos ver o que temos de bom para vocês nesse período. Vocês me desculpem, Capricórnio, o celular às vezes ativa o Google, e aí vocês sabem como é, né? E o que eu tenho de boas notícias aqui para vocês está relacionado com a parte material. Pode ser um aumento, pode ser você recebendo ali um pagamento, ou melhorando os seus recursos, sejam eles financeiros, né? Aqui fala realmente de vocês conseguindo ter um retorno financeiro significativo aqui, né? Ou pode estar entrelaçado aqui a um bem material seu que você consegue conquistar, que você consegue melhorar, você pode melhorar sua posição profissional também, ok? Realmente aqui, Capricórnio, é aquela energia de eu não tô procurando nada, mas tudo está vindo até vocês ali de muito bom grado. A energia até o momento ela se encontra muito positiva e vamos seguir com a leitura e espero que assim se mantenha. Aqui, Capricórnio, fala que vocês passaram muito tempo presos a uma situação. E isso, de alguma maneira, gerava uma certa insegurança ou até mesmo uma insatisfação emocional. É como se você sempre buscasse ali. É claro que você não vai acertar sempre, isso é importante que vocês entendam. Às vezes você vai cometer erros, às vezes você vai fazer escolhas erradas e tá tudo bem. Só que vocês estavam sempre tentando ali recomeçar novamente numa relação, recomeçar num ambiente de trabalho, ou até em relação a questões mais particulares. Então, vocês sempre estavam buscando ali melhorar esse aspecto. Só que havia um certo aprisionamento aqui. Um aprisionamento que impedia vocês. Tá? O que eu quero dizer aqui é que não havia um bloqueio, não havia uma barreira sendo imposta na sua vida, Capricórnio. O que havia aqui eram inseguranças, às vezes a própria mentalidade que te colocava numa posição de se aprisionar. Às vezes, quando você era mais jovem, você foi muito limitado ou limitada na sua vida, ou sempre poldaram muito vocês, né? E aí isso acabou na sua fase adulta te prejudicando em alguns pontos, até em relação a você conseguir seguir em frente dentro daquilo que você busca. Só que agora você está tendo a oportunidade de sair de alguma insatisfação ou sair aqui de algum tipo de frustração na qual vocês vinham sentindo. É aquela sensação de finalmente eu me libero disso. Eu me libero dessa dor, ou eu me libero dessa desvantagem, ou eu me libero de qualquer sofrimento. Então é como se vocês estivessem ali deixando qualquer medo, qualquer insegurança para trás para poder de fato começar num objetivo novo, num momento novo, ou se você realmente estava passando alguma dificuldade, você conseguindo aí resolver isso, né? Seja aquilo que estava sendo doloroso para você de alguma forma lidar, tá melhorando isso aqui. Vocês poderiam também estar lidando com a energia de peixes, gêmeos, aquário e libra, que possivelmente poderia ser energias que confundia vocês, ou que algo relacionado a eles acabava não se desenvolvendo. E agora mostra vocês indo para um período mais feliz aqui. Você está saindo ali daquela energia, vamos colocar dessa forma, mais pesada,
para ir para uma energia mais leve. Você está saindo de uma insatisfação aqui. Vocês podem estar lidando com leão também. Mas isso aqui é uma energia sensacional, Capricórnio, porque mostra vocês se sentindo realizados. É uma energia que fala assim de... Eu não vou nem chamar de recomeço, mas eu falo nova oportunidade de você poder fazer as coisas e tornar as coisas diferentes, de você poder aproveitar o momento aqui. E se isso era uma situação onde envolvia vocês e outras pessoas, e que às vezes estava difícil de lidar, difícil de desenvolver uma dinâmica melhor dentro da situação, essa energia, ela traz reconciliação, né? Ela traz melhoria nessas relações, como se as pessoas pudessem passar a se alegrar com o que estão recebendo e pudessem melhorar a sua qualidade de vida, seu estilo de vida. Tem alguma melhoria aqui para vocês. É como se vocês não estivessem mais sendo podados aqui. Aqui também fala sobre intuição, mas uma coisa muito importante, Capricórnio. Segredo, mantenha as coisas em segredo. Até se você tem alguém na sua vida que você considera um tagarela ou uma tagarela, converse com essa pessoa e peça segredo. Não é seguro falar ou dar informações da sua vida para os demais. Sejam seus pais, seus irmãos, familiares, se você tem um casamento, familiares do seu cônjuge. Isso é algo para realmente você manter em discrição. A leitura não pediria isso se não fosse importante. Isso aqui também fala sobre algo que vocês estavam aguardando em determinado período e vocês conseguindo, né, de fato realizar isso. Vocês também podem estar lidando com energias de terra, touro, virgem ou capricórnio. Mas veja que interessante, né? O segredo é realmente por causa dessas energias que são mais densas aqui. Certo, Capricórnio? Vocês podem realmente estar num ambiente ou estar em volta de algumas pessoas que elas podem não se sentir muito à vontade com o saber de que vocês estão se saindo bem em algo, de que alguma coisa chegou para vocês aqui de bom. Então parece que toda vez que essa pessoa ela nota uma felicidade, ou essas pessoas, elas tendem a vir com uma energia de manipulação, a vir com uma energia de controle. Né? Se é uma pessoa de convivência, você já tem ali, você já está orientada em relação a essa pessoa, você já sabe que é uma pessoa que você não pode muitas vezes compartilhar esses retornos, né? essas recompensas, porque é uma pessoa que quando ela nota isso, ela tende realmente a exercer um comportamento que não é muito natural, que não é muito responsável aqui. Procurar também não deixar com que as pessoas use e usufrua do que você está recebendo a favor delas, acabando tirando de vocês. Então, por isso que a leitura ela fala sobre manter o segredo aqui. Ainda nessa questão, Capricórnio, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: frases como: por que você está indo tão arrumado ou arrumada assim? Por que você se perfumou para ir em tal local? Nossa, você está bem vestido, mas poxa, seu cabelo não está contribuindo. Exemplos, tá, de frase. Escutou esses tipos de frase, seja de qualquer pessoa no seu entorno? Presta bem atenção, porque essa pessoa ela tem uma... Eu não diria
que é uma coisa inconsciente, eu sinto até que seja proposital. Essa pessoa, ela realmente, ela tá incomodada com o que ela tá vendo em você. Né? Às vezes você se perfumou, é um cheiro de perfume bom, mas a pessoa, ela quer podar você, então ela vai arrumar uma forma de elogiar o seu perfume, mas ao mesmo tempo falar mal da sua vestimenta. Então frases, né, muito passiva-agressiva, frases onde a pessoa tenta fazer com que a outra se sinta diminuída. Preste atenção nesse tipo de pessoa, porque essas pessoas, elas estão propositalmente com alguma questão ali com vocês, né? Possivelmente podem estar com inveja, podem estar incomodados por vocês, estarem mais assim chamando atenção ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, percebeu que alguém está tentando podar vocês, é um momento que vocês têm que entrar em ação, né, e reagir sobre a situação aqui. E aqui, né, eu digo para vocês assim, vocês podem vir aí a ter uma questão de alguém que está com muitos ciúmes, ou alguém que até extrapola, né, do bom senso aqui. Então, cuidado com perseguições de companheiros e companheiras por causa de ciúmes, tá? Vocês também podem estar lidando com a energia de Libra, Câncer. E aqui fala sobre, e Virgem também, e aqui fala sobre vocês conseguindo, né, se desenvolver. Tem alguma questão que vai falar sobre questões de justiça, que não precisa ser necessariamente um aspecto judicial, um processo, mas que tem coisas que estão sendo tratadas que precisam ser justas, né? Então aqui vocês podem ter alguma questão que envolva uma energia materna, uma chefe, né, ou alguma autoridade que pode, por exemplo, uma juíza, que pode estar sendo responsável aí por algum processo que você tenha, e existe aí algumas notícias, algumas informações chegando, algumas mudanças em relação a isso. Tudo bem? Cuidado também com desacato, tá, Capricórnio? Às vezes você discute com alguém, acaba passando do ponto. Lembra que a energia de Marte dá impulso para brigas também. Cuidado com questões de desacato aqui. Certo? Então é isso. Eu espero que a leitura tenha ajudado muitas boas energias para vocês aqui e que assim se mantenha. Obrigada, Capricórnio. Se cuidem. Tchau, tchau.